chegou a hora da gente entender como funcionam os nossos biobooks, os nossos materiais. Galera, seguinte, o nosso primeiro biobook é o livro de Ecologia. Ele é organizado em 4 módulos e uma lista de exercícios complementares. Cada módulo vai ter a parte teórica e a parte referente aos exercícios. Na parte da teoria, vocês vão ver que sempre, pessoal, a gente vai ter folhas pautadas no verso. Por que isso? Porque quando eu estiver dando aula, por exemplo, sobre os rios voadores, tu vai poder anotar todos os tópicos ao lado dessa página. Aí, quando chegar a hora de tu produzir o teu resumo, vai ficar muito mais fácil de tu comparar o que tu teve em aula e que tu anotou em aula com o que tu tem na teoria, ok? Compara o que tu escreveu com o que está na teoria e produz o teu resumo. Um detalhe importante: palavras destacadas em cores diferentes, textos dentro de caixas são importantes. Fiquem atentos. Ou aquele conceito é um conceito de difícil memorização, ou então é um conceito novo que tem uma grande probabilidade de ser cobrado nas provas, tá? Bem, seguindo, pessoal. Com relação aos exercícios, a gente sabe que no final de cada parte teórica a gente vai iniciar os exercícios. A gente vai ter em torno de 40 exercícios por módulo. Esse número pode variar para mais ou para menos, dependendo da frequência que aquele assunto é cobrado na URGS e no Enem. E a gente vai ter sempre, pessoal, para cada exercício, gabaritos comentados. É importante frisar aqui 2 coisas. Primeiro, a gente vai sempre organizar essas questões em níveis. São 3 níveis. Questão nível 1, nível 2 e nível 3. Questão nível 1 não é questão fácil, tá? Questão nível 1, pessoal, é questão estrutural, é questão que embasa aquele conteúdo. É questão importante. Dentro das questões nível 1, que fique claro, a gente tem questões fáceis, mas tem questões horríveis também, super difíceis. Por que isso? Por que a gente colocou questões difíceis no início, no meio das questões nível 1? Porque aquela questão trabalha um conceito base. Por exemplo, tu não pode sair do módulo de biomas sem saber o que é uma planta xerófita, sem saber o que é uma floresta caduca, uma floresta perene. São conceitos e termos que muitas vezes a gente aborda apenas em um conteúdo e que a gente pode esquecer mais tarde. Então, esses conceitos são os conceitos estruturantes deste módulo, por isso eles estão no nível 1. Se for para te priorizar alguma questão, tá, para fazer, faça nível 1. Outra coisa, a gente tem muitas questões por módulo. Eu, Andressa, não espero que vocês façam todas as questões entre uma aula e outra, tá? Eu acho que é humanamente impossível, até porque vocês não têm só biologia para estudar. Eu coloco bastante exercício por assunto, pensando que talvez mais tarde vocês queiram voltar àquele assunto e fazer mais exercícios para revisar ou reforçar algo que porventura tenha ficado mais, enfim, mais esquecidinho ou que tu não conseguiu pegar tão bem. Quantos exercícios, prof, eu preciso fazer para estar bem? A resposta depende de ti. Quantos exercícios tu precisa fazer para te sentir seguro? Às vezes a gente zera todos os exercícios do livro e ainda assim a gente está inseguro quanto ao que a gente realmente sabe. Então, não é zerar os exercícios que vai te dar segurança. Para a medicina, por exemplo, o ideal é que vocês entendam, conquistem, dentro dos exercícios que vocês fizeram, sejam 20 exercícios, sejam 30 exercícios, que vocês conquistem 80% de acertos, tá? Então, digamos que eu tenha escolhido fazer 20 exercícios por módulo. Eu vou fazer 5 exercícios nível 1, 10 exercícios nível 2 e 5 exercícios nível 3, tá? Destes 20 exercícios, quanto que eu tive de acerto? Se eu cheguei a 80%, top, vou para outro módulo de boas, tá? Agora, se eu fiz 50%,
que vai acontecer? Nada. Tu vai marcar um plantão para que a gente consiga ver quais foram as tuas dúvidas e conseguir chegar até os 80% ou mais, tá? É muito importante fazer exercício, pessoal, e ficar feliz quando acontece um erro. Por dois motivos. Quando a gente erra um exercício, pessoal, a gente sabe qual é a dificuldade daquele módulo. Então, tu pode focar 100% ali. E o segundo, pessoal, motivo é que tu vai lembrar desse assunto mais tarde. A gente tende a lembrar das coisas ruins. Nosso cérebro é assim, ele funciona mais pela questão da sobrevivência. A gente valoriza muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. A gente lembra muito mais das coisas ruins do que das coisas boas. Por quê, pessoal? Porque é uma questão de sobrevivência lá do homem no passado, de conseguir se proteger dessas coisas que são ruins. Eu lembro de uma situação ruim. Por quê? Porque se aparecer de novo, eu vou lembrar como me defender dela também. Nesse caso aqui, se tu encontrou uma questão que tu errou e que te fez passar mal, né, sentir mal, provavelmente tu vai lembrar dela no futuro e tu não vai voltar a errar. Então fiquem felizes quando vocês perdem uma questão nas listas de exercícios. Por quê? Porque a lista de exercício é para isso mesmo. Se eu errar, eu não vou voltar a esquecer aquilo e eu vou saber exatamente qual é o conceito que eu tenho que reforçar, certo? O erro é 20 vezes mais importante do que o acerto. Lá no final dos teus biobooks, tu vai ter o quê? Os gabaritos resumidos, tá? Que muita gente usa essa lista aqui dos gabaritos para fazer um score, né? Tipo, acertei 80% das que eu fiz, 20% das que eu fiz, enfim, para conseguir se autogerenciar. E também tem gente que não gosta de ficar procurando a letrinha correta no meio daquele texto todo que eu coloco nos gabaritos comentados. Então, tu pode ir direto para o final do livro, que lá tu vai encontrar os gabaritos resumidos, tá? A última lista de exercício que tu vai encontrar é a lista de exercício complementar, que eu botei aqui como LC. Essa lista, ela tem exercícios referentes a todos os módulos que já passaram. Então, eu sugiro que tu faça ela em dois momentos. Quando tu for revisar para alguma banca, tá? Tipo, vou fazer um vestibular de inverno. Então, vou pegar a lista de exercícios complementares de ecologia para dar uma revisada em todos os conteúdos de ecologia, tá? E tá? A segunda situação é, por exemplo, fechei o livro de ecologia e vou passar para o livro 2, vou passar para o livro de citologia. Então, antes de ir para cito, eu reviso ecologia. Mas só faça isso se tu tiver tempo no teu cronograma para isso, ok? Por fim, mas não menos importante, no final dos teus biobooks tu vai ter os QR Codes para aulas que eu já tenho previamente gravado. Então, por exemplo, no livro de ecologia, tu vai poder reforçar a questão do rompimento da barragem de Mariana e de Brumadinho. Se tu quiser reforçar, por exemplo, a questão da diferença entre a acidificação dos oceanos, branqueamento de corais, tá aqui o QR Code, é só tu escanear. Tu pode fazer uma revisão de ecologia, tu pode reforçar o módulo 4.